Glória a Deus, cumprimento os amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, uma noite de salvação, que a paz de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja no seu lar, que o Divino Espírito Santo atue em nossos corações, em nossos sentimentos, em nossas emoções, nos dirigindo para que nós possamos fazer a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Quero desde já cumprimentar a todos e desejar uma noite abençoada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você que se encontra aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo atrás das grades de uma prisão, ou num leito de um hospital, não sei, aonde o Espírito Santo de Deus enviar essa mensagem, nem que se for para uma pessoa. Eu creio que nada acontece por um acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, um querer de Deus. Amém? Que para Ele todas as coisas estão patentes e visíveis aos seus olhos. Amém? Quero compartilhar aqui nesta noite uma palavra para os amados. Se encontra aqui em Romanos, capítulo 7, a partir do 7, versículo 7, a lei e o pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Porque, conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, nos dá entendimento da Sua palavra, que Teu Santo Espírito, Senhor, possa abrir
todo o nosso entendimento, para que possamos entender a sua palavra, porque ela é a sua vontade e é o Senhor falando conosco. Pai, fala aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E vem Paulo falando sobre a lei. Eu não conheci o pecado se não fosse através da lei. A lei me diz: não cobiçarás. E por ocasião, o pecado, por causa da lei, se despertou em mim. E Paulo ele conclui esse capítulo 7 dizendo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Você vê que o pecado, ele é algo terrível. Paulo vem dizendo aqui que ele fazia o que ele não queria, porque com a mente eu sirvo a Cristo, sirvo a Deus, mas eu vejo em meus membros uma outra lei, e é isso mesmo. Todos aqueles que querem servir a Cristo, ele vai ter esse combate dentro de si. Paulo chega a falar isso dentro das suas próprias cartas. Diz que há uma luta entre o espírito com a carne. Todos quantos querem servir a Cristo vai ter esse embate, e eu acredito até o fim da nossa jornada aqui na terra. Vamos ter esse embate, essa luta, porque com a minha mente eu quero servir a Cristo, mas eu vejo em meus membros uma outra lei, que é a lei do pecado. Por isso que Jesus veio, porque só Ele conseguiu cumprir toda a lei. Nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei como o Senhor Jesus Cristo cumpriu. Tanto que Paulo, ele termina dizendo no versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas graças a Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele foi o único que cumpriu toda a lei. Ele é o único que tem o direito de nos julgar, de nos apontar. Tem uma passagem lá nos Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, que fala a respeito de uma mulher que foi pega num ato de adultério e levaram até Jesus para o testarem. E falaram: mestre, pegamos esta mulher aqui no ato de adultério. Jesus olhou para aquela multidão que estava com pedra na mão e falou a seguinte palavra: aqueles que não têm pecado, que atire a primeira pedra. Jesus fez cada um deles olhar para dentro de si e se avaliar. É isso que a palavra de Deus nos faz. A palavra de Deus nos faz não apontar o nosso irmão, o erro do nosso irmão, mas ela nos chama a atenção para que nós, cada um de nós, venhamos nos avaliar e olharmos como nós estamos vivendo para Deus, o que nós temos feito da nossa vida. Porque a lei do Senhor, que é a sua palavra santa, ela nos mostra se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Todos nós, todo ser humano, ele tem essa consciência de que está errando ou não, mediante a palavra de Deus. E ali, todos largaram aquela pedra. Jesus, olhando para aquela mulher, falou: mulher, nem eu te condeno. Levanta e vai embora, e não peques mais, filha. Essa foi a palavra de Jesus. E Paulo vem dizendo que a lei
o pecado por ocasião da lei despertou, por causa do mandamento, o pecado em mim. Porque eu não sabia o que era cobiça, até chegar à lei. Quando a lei fala, não cobiçarás, e eu vou e cobiço. Então eu vejo que na minha carne não habita bem algum. Porque com a mente, Paulo fala, eu sirvo a Cristo, eu sirvo a lei de Deus, mas vejo em meus membros uma outra lei. Toda vez que eu vou fazer o bem, eu acabo fazendo o mal. Então eu não posso servir a Deus baseado na minha carne. Porque a minha carne, ela está corrompida. A minha carne está fadada a pecar. Então, se eu servir a Deus confiando na minha natureza, que é caída, eu sou fadado a fracassar. Mas, se eu faço morrer toda a minha carne, através do Espírito Santo de Deus, que nos vivifica, o nosso homem interior, recriado por Cristo Jesus nosso Senhor, eu não vou estar mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Eu não vou depender de fazer alguma coisa boa para que eu possa ser aprovado por Deus, porque a minha carne, ela em si, já está condenada por Deus. E Jesus a condenou na sua própria carne, quando Paulo vem falando lá em Coríntios. Porque ele mesmo se fez maldição por nós, por causa dos nossos pecados. Então eu não posso servir a Deus por aparência. Porque é assim que o povo daquela época, os religiosos, serviam a Deus. E Jesus veio para mostrar para ele que não é na aparência, mas é no espírito, é no interior. Um homem recriado por Deus, não na minha carne. Eu não posso servir a Deus por aparência, mas eu devo servir a Deus com o meu coração, com o meu interior, criado por Deus, um novo coração. Quando Jesus fala para Nicodemos, se um homem não nascer de novo, não pode nem ver o reino dos céus, nem ver, dirá entrar. E ele fala assim, como pode um homem velho entrar de novo na barriga da sua mãe? E Jesus fala, se eu falo de coisas terrenas, você não entende? Dirá se eu falar das coisas espirituais. Porque quem já sondou a mente de Deus, quem tem o Espírito de Deus? Porque quem é da carne cogita as coisas da carne, das coisas que elas veem, toca, percebem. Mas Jesus fala, todo aquele que é nascido do Espírito é como um vento, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Eu não vou conseguir jamais entender as coisas de Deus através dos olhos carnais. Não vou conseguir. Eu vou chegar a um ponto que eu não vou entender, e é verdade. Por isso que o homem natural não consegue discernir as coisas de Deus, porque ele é natural. Para entender, é preciso ser espiritual. E quem pode fazer com que nós venhamos ser espirituais é o próprio Espírito Santo de Deus, através da pessoa de Jesus. Isso não está no poder do homem. O homem não controla isso. Não está no nosso poder.
vemos na sua palavra, em Atos capítulo 9, que Saulo de Tarso era um dos maiores doutores do seu tempo, porque ele aprendeu com um dos maiores doutores, que foi Gamaliel. E era um homem influente em línguas, de tal sabedoria da lei farisaica. Ele era um fariseu, adotado de conhecimento, mas a Bíblia relata no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos que ele sai para perseguir os cristãos do primeiro século. E quem é que vai parar ele? Jesus. Jesus cega ele, ele cai no chão. Ele fala: quem é que está aí? Quem é que está aí? E o Senhor se revela para ele: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. E Jesus, ali nós conhecemos a palavra de Deus. Você pode dar uma lida lá em Atos dos Apóstolos capítulo 9, que Deus se revela a ele. Enquanto Deus não se revelar a nós, revelar ao homem, o homem não consegue entender. Só quando o Espírito Santo revela ao homem. Por isso que a palavra de Deus diz: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não está no poder do homem de revelar aquilo que só Deus pode revelar, através do teu Espírito, através do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus uma certa vez perguntou: o que diz ser o Filho do Homem? Aí uns dizem que é João Batista que ressuscitou, outros Elias. Aí Jesus vira para Pedro: e tu, Pedro, o que diz ser o Filho do Homem? Tu és o Cristo de Deus. Aí Jesus vira e fala: não foi nem a carne nem sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai. A revelação não está em nosso poder, está no poder de Deus. E Ele quis salvar Paulo, que era Saulo, se tornou apóstolo Paulo, pregador do gentio. E a palavra do Senhor, segundo a parábola da semeadura, ela é lançada. E a quem Deus quiser revelar, Ele revelará. Paulo chega a dizer: não depende de quem quer e nem de quem corre, mas depende de quem eu quiser usar de misericórdia. Usarei de misericórdia quem eu quiser usar de misericórdia, e endurecer o coração de quem eu quiser endurecer. Endurecer o coração de Faraó para mostrar toda a minha glória. Porque Deus poderia fazer com que Faraó se rendesse no primeiro juízo dele, quando ele derramou no Egito. Então está no controle de Deus a salvação. E a palavra de Deus, ela foi semeada, caiu em algumas terras, como diz lá em Mateus. Só que a parábola conta que por causa dos cuidados da vida, sufocou a semente e ela ficou infrutífera, ela morreu. E assim cada uma caiu em algum lugar. Mas aqui caiu numa terra boa. Ela produziu 100, 60, 30 por um. Jesus, uma certa vez, ele falou: é necessário que eu vá para que eu possa enviar o Consolador. E Ele vos guiará em toda a verdade. A função da igreja, a função do homem de Deus, da mulher de Deus, é pregar a palavra. Mas salvar não é a nossa função. Porque a semente é a palavra. E é necessário lançar a palavra, lançar a semente.
Mas aonde ela vai cair e germinar, só Deus tem o controle. E Paulo vem dizendo que com a lei revelou em mim o pecado, porque eu não conhecia o pecado. Fui conhecer o pecado através da lei. Não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E não é? E são muitas. São mais de 600 e poucas leis escritas em Êxodo, dado a Deus, a Moisés. Agora os piores foram os 10. Que não adulterarás, não matarás. Mas tudo isso nós somos sujeitos. Porque o homem pecou no jardim do Éden. E havia só um mandamento, uma restrição. Deus não botou 10 e nem 600 e poucos leis. Só botou um. De todas as árvores podereis comer, mas aquela ali, no meio, não comerás, porque no dia que comer, morrerás. E foi o que aconteceu. Os nossos pais comeram, e por causa disso entrou o pecado no mundo. E por causa do pecado entrou a morte. Então nós trazemos esse pecado lá de trás. Mas o homem bagunçou tudo. Destruiu aquilo que Deus tinha feito. Mas Deus veio através do seu Filho Jesus. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, veio a essa terra e conquista de novo aquilo que Adão tinha perdido. Jesus nos dá de novo essa chance, mas não em nós. Não está em nosso poder, como estava no primeiro Adão. Deus deu a Adão o poder de colocar o nome nos animais, de arar a terra e não suar. Um plano que Deus tinha com os nossos primeiros pais. Só que eles erraram. E por ter errado, foram expulsos do jardim. Entrou a morte. E Deus falou: por causa de ti, Adão, a terra será maldita. Todo homem morrerá. O pecado entrou, a desobediência do homem. E por causa disso, nós transgredimos, nós pecamos contra o Eterno, contra o Salvador. De lá para cá, Deus procura uma forma de se reconciliar com o homem. E a primeira oferta, depois de Adão ter pecado, foi Caim e Abel. Quando Deus rejeita a oferta de Caim e recebe a de Abel. Caim vai lá e mata Abel, porque o pecado já estava no mundo, já tinha entrado no mundo e se manifesta na pessoa de Caim. E dali em diante não para mais, até chegar ao Senhor Jesus. E se você vê, de Gênesis para cá, Deus vem procurando uma reconciliação com o homem, através de Abraão, de Isaac, Jacó, através de Moisés, de Josué, através dos profetas, Elias, Eliseu e tantos outros que estão na Bíblia, até chegar a Jesus. A promessa feita, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele mesmo fala que da mulher nasceria um
da semente da mulher, que pisaria a serpente e ela o morderia o calcanhar. E Jesus chega a esta terra através da Virgem Maria, a qual Deus fizera a promessa. E Jesus vem e abraça todos os nossos pecados. O pecado todo da humanidade está sobre Ele. Quando Ele está na fila, juntamente para ser batizado como aqueles que iam até João Batista, o próprio João Batista está lá registrado no Evangelho de São João, que diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa esperança para nós entrarmos no céu. Jesus foi o único que nasceu sobre a lei e que cumpriu toda a lei. O único que não matou, não adulterou, da sua boca não saiu nenhum engano. Como que você tem certeza disso? Porque a oferta foi aceita. Tinha que ser santo, porque senão o Pai não ressuscitaria. A maior prova disso é que Jesus ressuscitou. E Ele está entre nós e em nós, através da pessoa do Divino Espírito Santo, que nos convence, como Paulo vem dizendo aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei, que é boa. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei, que não é boa, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer e o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, infeliz homem que sou. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele. É sobre Ele. É Ele que nos dá a salvação. É Ele que nos redime através do seu sangue de todo pecado. Não é mais pela lei, mas é pela graça. É Ele que nos vivificou através do seu sacrifício na cruz. O sangue que Ele derramou quando Ele mesmo grita lá do alto do Gólgota: Telestai, e está consumado, está feito. Através de Jesus, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Através do sacrifício de Jesus, Ele nos dá o direito à vida eterna. Não mais por causa da lei, porque a lei revelou em mim, segundo o apóstolo Paulo, o pecado. Não matarás, não adulterarás, e vai por aí em diante. Mas Jesus vem, nascido de mulher, e no tempo da lei, e Ele cumpre
toda a lei. Aquilo que era impossível para mim e para você, Jesus cumpre. E nos dá a lei da vida. E diz assim no capítulo 8, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ele nos deu o Espírito da vida. Todos aqueles que são chamados por Cristo, Ele vai dar, ou Ele já deu o Espírito da vida. Porque nenhum homem pode reconhecer que é pecador se não for através de Cristo. Nenhum homem pode professar que Jesus Cristo é o meu Senhor se ele não tiver Jesus na sua vida. Só pode professar isso quem tem o Espírito de Cristo, o Espírito de vida. Então essa obra, ela passou de externa para interna. A obra interna, Jesus já fez. Jesus já fez a obra interna, externa. Agora, o combate é dentro. Saiu de fora para dentro. Por isso que Paulo fala que nós vivemos no tremendo embate. O nosso campo de batalha é a nossa mente. Satanás o tempo todo vem jogando seus dardos. Ele é astuto. E se diga-se que é mais astuto do que nós. Nós somos pequenos em relação a Satanás. Não podemos ignorar os seus ardis, as suas artimanhas. Ele é a antiga serpente que enganou o homem no jardim. Mas Jesus venceu ele quando ele foi pendurado no madeiro. Jesus venceu ele quando o sangue dele foi derramado lá na cruz. E ele mesmo falou: Pai, está feito, está consumado. A obra agora não é mais fora, é dentro. A luta de fora passou para dentro. E todo cristão, todos aqueles que creem em Jesus, ele vive com esse embate, ele vive nessa batalha. E não é fácil. É uma luta constante. Enquanto nós estivermos aqui, vamos ter essa luta. Até Jesus voltar. E nós recebermos um novo corpo. E morarmos com Ele na sua glória. Iremos ter esse embate. Jesus fala em João 9, em João 16, 33. No mundo
tereis aflições. Se você tem esse embate dentro de você, saiba que você é um escolhido. É um chamado que Deus tem na tua vida. Quando você sente essas lutas de querer fazer aquilo que você não quer fazer, que é o mal que está na nossa carne. O mal está na nossa carne. Paulo fala, quando eu vou fazer o bem, o mal se manifesta. Porque eu vivo num corpo fadado ao mal. E enquanto nós vivermos aqui nessa terra, vamos ter esse embate, vamos ter essa luta interna, a qual os apóstolos tiveram. E todos que já passaram nessa terra aqui tiveram. Mas a vitória é garantida. A vitória é garantida através de Jesus. Quando o próprio Paulo fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Estamos sujeitos a pecar, mas não temos prazer no pecado. Mas estamos sujeitos. Todos nós, enquanto vivermos ainda nesse corpo, somos sujeitos. Por isso que Pedro vem dizendo, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, brama como leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. E é essa luta que nós vamos ter. Todos quantos querem servir a Cristo, vai padecer. Mas pregador, o caminho é esse. É um caminho de sofrimento, é um caminho de renúncia, é um caminho de dor e de angústia. Mas uma coisa Jesus prometeu para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, Jesus venceu. E ele fala, eu estarei convosco até a consumação do século. Ainda não chegamos naquele ponto de dizer, agora não vou sofrer mais. Nenhum de nós podemos dizer isso. Mas em meio às lutas, em meio às tribulações, a alegria que o Espírito Santo de Deus nos dá vai muito além. Vai muito além do que qualquer sofrimento. Porque se não fosse isso, Paulo não suportaria. Pedro não suportaria, e a ponto de dizer, me crucifique, por favor, de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Tiago transpassado. Estevão viu a glória de Deus. Viu Jesus em pé à direita do Pai para o receber. E ele foi apedrejado e ele disse, Senhor, não impute a eles este mal. Eles não sabem o que fazem. É incomparável. Nada aqui pode medir o amor de Deus, como Paulo fala, que está derramado em nossos corações através do Divino Espírito Santo. Por mais você que esteja passando uma maior luta na sua vida, talvez esteja falando para a pessoa que está passando a maior dificuldade na sua vida, talvez enfermidade, eu não sei, mas Deus sabe, sentindo dor na sua carne ou na sua alma, mas o Espírito Santo, nessa hora, ele toca no seu coração. E ele quer que tu tome uma decisão de servir a Ele, de aceitar Jesus como teu representante, como aquele que pagou um alto preço pelo seu pecado, pelo nosso pecado, e aquele que nos ortogou o Espírito de vida. Hoje Ele te dá
essa oportunidade. Aonde você estiver, no leito de um hospital com câncer, no estado terminal, parta desta terra, mas parta sabendo que Jesus Cristo quer salvar a sua alma. Mas depende de você o aceitar, o confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Crer, porque a sua palavra diz: todos aqueles que invocarem o meu nome será salvo. Aonde você estiver e aonde essa palavra chegar, saiba disso, que Jesus Cristo, Ele quer perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. E Ele quer que você tome essa decisão agora. Agora. Confessando Ele como teu Salvador. Ele chega até você através da sua palavra. E o Espírito Santo te toca para que você se renda a Ele. No estado que você está, devendo, talvez com os dias contados na terra, prometido até a morte. Mas o homem só tem poder de matar a carne. Mas Jesus tem poder de matar a carne e lançar a alma no inferno. Porque a palavra de Deus diz que todo o poder foi-me dado. Marcos 16. Nos céus e na terra. Jesus tem o poder da vida e da morte. Ele tem a chave do inferno. A chave da morte está em tuas mãos. Se tu receber Ele agora, Ele salva a sua alma. Ele apaga os seus pecados. Ele lança no mar do esquecimento para nunca mais lembrar. E Ele faz de você um novo homem, uma nova mulher, para a glória do nome dEle. E te dá uma vida nova para a glória dEle. Receba Ele agora. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em nossos corações. E fique com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.